Deputados arquivam denúncia de Rodrigo Janot e Temer vê afastada a primeira ameaça ao seu mandato. Notícia publicada aqui na BBC no dia 2 de agosto. Faz uma referência sobre o afastamento aí. A Câmara dos Deputados brasileira, diferente do que aconteceu com a Dilma, afastou a possibilidade de Michel Temer ser investigado aí pelo STF. Mesmo que a acusação que foi feita sobre ele aqui pelo Rodrigo Janot tenha provas suficientes, como a gente mostra aqui nesse vídeo, né, de uma corrupção passiva, onde o Temer recebe inclusive dinheiro, não ele diretamente, mas uma outra pessoa que saiu carregando uma mala carregada aí com 500 mil reais, e isso se repetia algumas vezes. Então, em relação a isso, o Temer viu aprovada e comemorou a votação na Câmara. Além de comemorar a votação na Câmara, ele prometeu o quê? Mais reformas. É que quem apoiou o Temer também sai ganhando com essa reforma. Então é um ganha-ganha aí na situação dos parlamentares e também da classe que apoiou, por exemplo, essa entrada do Michel Temer aí no governo brasileiro. Só quem está perdendo aqui é o povo. Mas o povo, sinceramente, vai continuar perdendo enquanto não entender como isso aqui funciona, enquanto não entender como a Matrix que envolve a sociedade brasileira, além de outras sociedades, como ela funciona. Só para dar uma dica para vocês, o Temer, que faz parte, que agora está liderando essa Matrix, ele acelerou a liberação das emendas parlamentares, ou seja, ele deu dinheiro para os deputados. Milhões de reais, na verdade foram no total algo em torno de 15 bilhões de reais que estavam ali travados, e justamente no período antes da votação da criminalidade, aí, da aceitação da investigação sobre Michel Temer, ele resolveu liberar esse dinheiro. O interessante é saber o seguinte, de onde vem esse dinheiro? E mais uma vez a gente atenta aí às pessoas, ele vem do seu bolso, do pagamento dos seus impostos. Se você compra 1 quilo de açúcar na mercearia, você paga imposto por esse açúcar, e esse imposto vai para o bolso aqui, para a caixa de Michel Temer, que está pagando os parlamentares com isso. Além disso, né, o governo também abre mão de dívidas. Por exemplo, bancada ruralista deve bilhões e bilhões, e tem uma outra notícia que eu falo até trilhões que eles pediram dinheiro emprestado em banco. E aí o que o governo faz? Não, rapaz, é o seguinte, vota em mim que eu libero aqui o negócio, tu não vai precisar pagar mais nada. Então, aqui nessa notícia, no dia 3 de agosto de 2017, o governo abre mão de mais de 10 bilhões de reais com alívio de dívidas de ruralistas. Aqui no blog do Bem está sendo feita uma análise um pouco mais profunda sobre isso e enaltecendo a questão também de que o povo tem o poder de interferir nisso, mas para isso é preciso ter um senso crítico. A pergunta que o Bem faz aqui é o seguinte: o que mantém um presidente da República no poder? Hoje a gente sabe que o Michel Temer tem uma aprovação de somente 5% e reprovação de pelo menos 94% aí, ele tem essa reprovação. O voto da população ou são os votos dos parlamentares do Congresso? Né? Aí ele faz uma consideração aqui que a cada 4 anos o povo tem o poder de decidir, ele tem o poder de votar. E minha gente, não vale mais trocar o seu voto por um saco de cimento, 1 quilo de arroz ou uma cesta básica, porque as consequências disso são muito caras. Agora eles vão atacar a sua aposentadoria, né? Os seus direitos trabalhistas já foram atacados e vários outros direitos, para que eles possam dar presente para os amiguinhos deles. A bancada ruralista, a bancada evangélica também votou aqui a favor de Michel Temer. Então tudo isso está conectado. Enquanto isso, o que pensam os estrangeiros sobre a salvação de Temer na política brasileira, né? Aqui no site alemão está dizendo aqui o que a salvação de Temer diz sobre a política brasileira. Atuando dentro da sua própria lógica, a maioria da Câmara ignorou a vontade de mais de 80% dos brasileiros e deu sobrevida a um governo que há 2 meses era dado como morto, um retrato do modus operandi em Brasília. Então fica cada vez mais claro para a imprensa internacional como é esse modus operandi de Brasília, em que os deputados não estão ali julgando por uma questão de direito, e sim por uma questão de interesses próprios, como é o que diz aqui dentro dessa notícia. Todos os deputados agem em interesse próprio, que se dane o povo, que se dane o povo. Vocês têm que entender isso.
E aí o que diz a imprensa europeia sobre essas votações? E aí faz uma comparação de Temer com a Dilma. Por exemplo, aqui o Tagesspiegel, que é o alemão, ele diz que os deputados brasileiros ofereceram mais uma vez um espetáculo indigno. Houve gritos e brigas, declarações de fé foram dadas e cédulas falsas de dinheiro foram arremessadas. Um deputado tentou tirar um boneco inflável do outro e, quando não conseguiu, resolveu morder. Ao final, depois de mais de 12 horas de sessão, os parlamentares decidiram que o presidente do Brasil, Michel Temer, não deverá ser investigado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal. As provas contra Temer parecem ser claras, tão claras que 81% dos brasileiros se manifestaram a favor de uma investigação em pesquisa. A aprovação de Temer está em apenas 5%, mas os deputados não quiseram se unir à maioria da população. Parece estar claro por quê. Há semanas, que Temer e seus seguidores assediam os deputados oferecendo cargo e liberando verbas no orçamento para suas bases eleitorais. Foi assim que nos últimos dias cerca de 1 bilhão de euros foram para deputados que prometeram votar a favor de Temer. Isso é o que diz aqui. Aí um observador diz aqui: se Dilma tivesse a metade da sede de poder e da degeneração moral de Michel Temer, ela ainda estaria no poder. Isso é o que um observador falou. Aqui o The Guardian fala o seguinte: a credibilidade do Congresso do Brasil continuou em farrapos depois que sua Câmara Baixa majoritariamente votar pela não aprovação das acusações de corrupção contra o presidente Temer. Aqui no jornal Le Monde francês, hábil, combativo, intrigueiro, o impopular presidente brasileiro, membro do PMDB, foi bem sucedido, onde sua antecessora Dilma Rousseff, deposta em 2016 por manipulação contábil, havia fracassado. E aí ele diz o seguinte: posto na chefia do Estado após o impeachment de Dilma, do qual foi vice-presidente, Michel Temer é beneficiado pelo vácuo político. Se ele tivesse sido removido do poder, seria substituído 6 meses depois pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, considerado seu duplo. Ganha uma viagem para Caracas quem for capaz de sair às ruas para gritar Rodrigo já, ironizou Hélio Gaspari, colunista da Folha de São Paulo. Tá, então essas são algumas notícias aí sobre os sites estrangeiros. E claro, por último, minha gente, já que a gente sabe que os deputados votaram por interesse próprio, ganhando dinheiro para isso, ganhando cargos para isso, conduzidos aí por essa figura aqui do vampiro, né? É interessante saber para a campanha de 2018 quem são os deputados que salvaram Michel Temer na Câmara. E você pode ter certeza de uma coisa: boa parte dessa turma vai estar pedindo seu voto no próximo ano. A gente não pode deixar de lembrar desses nomes que estão aqui publicados aqui no Pragmatismo Político, aqui no dia 2 de agosto. O nome dos 263 deputados que salvaram Michel Temer na Câmara. Tá? Ele diz aqui, e aqui embaixo está a lista de todos esses deputados. PMDB, PSC, e aí você tem aqui a bancada cristã votando pela corrupção no Brasil. É uma coisa interessante. Eu não vou dizer os cristãos. Os cristãos não são representados por essa bancada cristã, mas os cristãos também elegeram essa bancada cristã que está aí, que hoje salvou Michel Temer. Quer dizer, agora é complicado falar em nome de Deus. Como é que Deus vai estar protegendo o corrupto? Como o deputado Vladimir, que fez aquela palhaçada danada lá, como Deus vai estar protegendo o corrupto? É um pouco complicado falar dessa forma, né? Mas, infelizmente, nós tivemos essa situação da bancada evangélica protegendo esse corrupto, os corruptos que estão no poder. A bancada ruralista já era claro, eles estão interessados em si próprios, não estão interessados na população. E é muito importante a população entender, na hora de eleger uma bancada ruralista, alguém membro da bancada, que esse pessoal só pensa nas suas fazendas e nos seus negócios. Eles entraram na política para defender seus negócios, não foi para defender o povo, é para defender seu gado. Se você não for gado, né, não for gado de abate, se quiser continuar sendo gado de manobra, então fique à vontade para escolher a bancada ruralista. É importante entender isso. Tudo bem? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!